Como é que você entrou nesse ramo, cara, de internet? Cara, Não exatamente em provedor, né? Uhum. Porque você faz muito mais, né? Sim. Cara, eu vi ela chegar. Eu tava lá quando ela chegou. Era 1995. Deve ter uma galera que não tinha nascido ainda, ou estava vivo, nem sabia que a internet existia. Eu já era da galera dos microcomputadores. Olha que expressão da época de ter computador em casa. Era um grande privilégio na época. Já existiam redes através do computador que era o BBS, que é o avô da internet. Já ouvi falar nesse BBS aí, cara. Pra gente imaginar a BBS, é como o seguinte: você pagava mensalidade, você tinha acesso no seu computador a essa empresa que interconectava os clientes, só que a BBS ela não é interrede, não é internet. Um provedor não falava com o outro. Então, se você é um assinante de provedor, eu não consigo nem te mandar uma mensagem de texto. Meu e-mail não chegaria, entendeu? Então, e aí imagina o provedor, a disputa que era, porque onde estava a galera que era descolada, onde estavam os melhores papos, o cara ficava brigando pelos usuários, porque só o que o usuário, com quem você falava e o conteúdo era separado por provedor. Então esse era o BBS. Tem um filme muito bom chamado, em inglês é War Games, deve ter um título em português, que conta um pouco dessa época. Tem certamente nessas plataformas de streaming, que mostra um menino discando no computador dele de casa e aí no filme lá ele acaba acessando coisas que não deviam. Não vou dar spoiler do filme. Mas é um filme que retrata bem essa época, o BBS. Então existia uma rede antes da internet que as pessoas podiam ter em casa. Caraca, e eu poderia ser pelo que eu entendo, eu poderia ser um servidor, não é? Hospedar jogos, né? É tipo isso. E aí a pessoa Poderia. comprava um livro, era uma revista, que aí vinha os BBS nessa revista, não era? Tipo, sei lá, o Ayub é o... Vou falar bem longe aqui, cara, você explica. O Ayub é o BBS 222203, não sei. E aí a gente se conectava em você pra baixar jogos, era isso, basicamente isso? Nessa linha, sim. Então, cada provedor tinha pessoas diferentes e conteúdos diferentes. A coisa da revista ficou mais forte na internet, quando a internet chegou. Porque aí, pensa o seguinte, aliás, primeiro, nem o próprio computador tinha o software para se conectar na internet. Os TEC TCP/IP não vinha nos computadores naquela época, que não existia o que a gente existe hoje. Então, como que você fazia o primeiro acesso? Tinha que ter alguma mídia offline que te instalasse os softwares para permitir habilitar seu computador a acessar a rede, né? Então eu sou dessa época. E aí, quando os CDs-ROMs ficaram mais populares no Brasil, muitas revistas, que eram uma mídia offline, tinham o kit para você instalar, e aí sim você conseguia entrar na internet. Cara, eu adorava ir na banca e ter aquele monte de revista, mais de jogos na minha época, né? Aquele monte de revista de jogos. E era importante, mesmo com a internet, porque é o seguinte, como os jogos eram grandes, o download, cara, era uma coisa assim, pra você ver uma foto, era assim, começou a baixar uma foto, um JPEG só. De você começar a baixar a foto e fazer um lanche, voltar e terminar de ver o download da foto. Então, pra você ver uma foto, era demorado. As velocidades maiores eram 0,0103 megabits por segundo. Era uma outra escala. Cara, eu sou muito feliz de ter acessado a internet quando era a internet, sabe? Aquela coisa que você acessava a internet. Nossa, olha a internet como é acessar o Google, fazer uma pesquisa escolar, bem no inicinho ali, cara. Eu ia na Lan House na época, né? Fazer trabalho de escola e tal. Era bem criança mesmo, nem sabia o que tava fazendo direito ali na internet, mas era incrível, era incrível. Mas dando segmento aí... Nessa época, então, eu já era da comunidade de quem era micreiro, uma das expressões da época, e aí veio uma famosa carta da Embratel, ainda as telecomunicações eram estatais no Brasil, avisando assim, olha, tem algo chamado internet, está disponível no Brasil, quem quiser montar uma empresa disso, tem lá um telefone para contato. E aí, esses empresários dos BBS também já estavam de olho nisso, a gente já sabia de BBS estrangeiras como funcionava a internet, também a imprensa começava já a falar que existia no exterior, né, uma rede. Então, os primeiros BBS, tradicionalmente, se transformaram em provedores de internet. Então, nesse momento, eu fui dos primeiros semanas de internet no Brasil, eu fui um dos primeiros usuários. E naquela época, vamos supor, os primeiros 15 dias de internet no Brasil, residencial, acessível para as residências. A experiência que eu tinha como usuário era de 15 dias. O primeiro profissional da internet tinha 15 dias também. Então, o usuário e o profissional eram muito empatados, né? E como eu já era muito micreiro, usava muito o computador e tinha facilidade de ler inglês, né? Consegui atingir a fluência muito cedo, com 9 anos de idade. Então, o que eu tinha? Tempo, sabia ler inglês e uma cabeça boa para isso. Então, eu me misturava com o meu provedor, né? Então, meu provedor pedia ajuda para mim, ligava para mim, né? Então, como existia um espírito ainda muito acadêmico da internet, né? O nosso berço da internet foi acadêmico, que é uma bênção. Hoje a internet é graças a isso. Como tinha esse espírito
acadêmico muito forte, existia essa da cooperação. Então, quando alguém não sabia alguma coisa, como hoje tem fórum, tem grupos de Telegram, WhatsApp, quando alguém não sabe, pergunta. E como a gente era uma comunidade muito pequena, era quase as mesmas pessoas. Então, às vezes, o meu provedor tinha uma dúvida e quem respondia lá no fórum, no canal de RC, era eu mesmo. Então, com a chegada da internet, a expansão dela, o meu uso como usuário, não era tão só usuário assim. Eu estava ajudando a construir isso também. Uma das das tataravós das redes sociais hoje, ou seja, a gente tem o Facebook, mais notadamente, antes tinha o Orkut, que as pessoas lembram, e antes tinha mais ou menos o quê? Existia o tal do IRC, que foi um protocolo que eu usei por muito tempo. Então, a forma de você falar ao vivo com alguém na internet brasileira, a principal forma era o IRC. A rede que eu utilizava chamava-se Brasnet. Eu fazia parte da administração dela, ou seja, eu nunca fui só um usuário. Eu estava ajudando a construir, ajudando a ter os serviços que permitiam que as pessoas conversassem também. Então, como eu costumo brincar que sou testemunho ocular da chegada da internet do Brasil, cara, eu vi... tudo isso daqui não era nem mato, era pedra, entendeu? Então, isso me deu uma posição privilegiada de acompanhar a tecnologia evoluindo e entender como eu atuo sobre a internet. Né? Então, aí o céu é o limite. Mas, assim, muito marcado quando eu consegui ter internet em casa. Eu tinha lido um livro que era dessa grossura, que era o manual do MS-DOS, 6.22. E tinha uns comandos de rede. Como eu não tinha rede em casa, só tinha um computador, eu nunca tinha usado os comandos. E um dos comandos era o tracer, o traceroute que o pessoal faz. Então, quando eu consegui conectar na internet, tive um IP público, consegui no RC o IP de uma pessoa, que estava na África do Sul, se eu não me engano, e eu fiz um tracer pela primeira vez. Então, quando eu vi a rota ser desenhada, eu falei, caraca! Então, a rede mundial de computadores está manifestada nessa telinha preta. Eu quero entender como isso funciona. Decidi numa tarde qualquer em 1995, desde então nunca mais parei. Então, fico desconstruindo, fuçando para entender como a internet funciona. Cara, que louco. Mas eu ainda tô impressionado, você falou com 9 anos de idade, já era fluente em inglês. Sim. com 9, 10 anos de idade, dava palestra, dava treinamento, cara, de DNS, eram outros tempos. Entre o profissional e o usuário, tem uma geração que começou muito cedo. Eu não sou o único, não. Tem vários moleques de 9 a 10 anos, na minha geração, que hoje são profissionais da área, mas começaram antes de ter bigode. Não, incríveis, né? Pra você ter uma ideia, tem um amigo meu que ele queria montar um servidor na casa dele, e para ele é importante ter o reverso do IP, que é uma configuração que geralmente data center dá. Ele, com 9 anos de idade, ligou para o operador, ainda era estatal, alô, e desenrolou no telefone, conseguiu chegar no N3 e convenceu o cara a colocar o reverso para ele. Então, mesmo a gente sendo muito jovenzinho, cara, a gente tava assim, ligava para Nokia de operador e discutia com o cara, entendeu? Vocês eram os caras chatos, então, era o cliente chato. A gente era o cliente heavy user mais bacana, que não fica procurando pelo em ovo, entendeu? Entendi. Eu lembro que uma vez tinha a minha linha, me mudei para Recife, a família se mudou para Recife, e aí a minha linha de telefone, meu par metálico, tinha interferência. E tinha interferência, parecia que eles aproveitavam o jump no armário para mais de um cliente. Tinha alguma tecnologia assim que tinha muitos circuitos de voz no mesmo cabo metálico e atrapalhava meus dados. Eu escrevi um laudo mostrando a interferência, como se eu gerava packet loss, escrevi um textão, isso tinha lá, sei lá, 12 anos de idade, e aí entrei com um processo já era privatizado? Acho que não era privatizado, não. Não, já era privatizado, na Telemar, na época ainda. E aí, quando descobri a ordem de serviço, já estava o cara no teu armário separar o teu par metálico dos outros dando interferência. Tava eu com o cotovelo em cima do armário na rua. Oi, tudo bem? E trocando ideia com o cara, entendeu? Caramba. Eu sou o cliente que abriu o protocolo, entendeu? Então, na minha geração tinha dessas coisas. Hoje o pessoal tá jogando Fortnite, não quer saber de porra nenhuma. Não quer saber de mais. Meu ping tá alto. Só quer saber disso, né? Tá quanto? 15 milissegundos. Tá alto, pô. Tá alto. Arruma minha rota, liga pro provedor e fala, arruma minha rota aí. Não é?